Meus caros, estarei interrompendo essa parte aqui do vídeo para lhes falar sobre o professor César Augusto. Ele é um professor de inglês que foi alfabetizado nos Estados Unidos e que está oferecendo aí aulas online particulares. Essas aulas podem ficar gravadas, então sempre que vocês quiserem, podem estar reassistindo às aulas e também podem comparecer como alunos ouvintes em qualquer outra aula que ele esteja ministrando. Caso tenham interesse, basta entrar em contato com o número de celular que vai estar aparecendo aí na tela. Obrigado, continuem com o vídeo. Olá, meus confrades, aqui quem fala é o Dom Hoffman. Bom, no vídeo de hoje, por que eu estou com essas coisas aqui na mesa? Por que eu estou, principalmente, com um isqueiro todo desmontado aqui na mesa? É porque nesse vídeo, meus caros, eu vou lhes dar umas dicas sobre o isqueiro Zippo, sobre como cuidar do isqueiro Zippo, sobre como usar o isqueiro Zippo da melhor maneira possível, para que ele seja um isqueiro aí que te acompanhe por toda a vida e que não te deixe na mão, né? Seja um isqueiro confiável. Porque eu vejo que é uma queixa de muitas pessoas, e inclusive era uma queixa minha mesmo, de que o isqueiro Zippo, meus caros, é um isqueiro beberrão, é um isqueiro que dá trabalho, é um isqueiro que deixa na mão. E assim, eu aprendi, meus caros, nesse pouco tempo que eu tive experiência com isqueiros Zippo, que a maneira que ele vai funcionar depende de como você cuida dele. Porque é um isqueiro com muita personalidade, não é um simples isqueiro que você pega, bota gás nele e pronto, entendeu? É um isqueiro legitimamente que ele funciona de uma maneira muito artesanal. Então, meus caros, existem formas, né, cuidados aí a se ter com esse tipo de isqueiro para que ele esteja entregando o melhor desempenho. E eu vou lhes contar o seguinte: 2 anos atrás, mais ou menos, até um período de mais ou menos 4 meses atrás, eu detestava o isqueiro Zippo. Meus caros, isso porque quando eu comecei a fumar cachimbo, nossa, a primeira coisa que eu pensei foi em ter um Zippo, né? Não tinha dinheiro para ter um Zippo, não sabia que podia comprar barato usado, né, em plataformas de usados, então eu simplesmente fui lá e comprei uma réplica do Zippo. E aquela réplica me deu dor de cabeça. Eu tive umas 2 ou 3, meus caros, que eu simplesmente joguei fora. E o que acontecia? O pavio ficava o tempo inteiro preto, a ponta carbonizava e eu tinha que ficar cortando o tempo inteiro, então o pavio acabava muito rápido. E o fluido, meus caros, evaporava numa frequência absurda. Então era um isqueiro que só dava trabalho, ele mais dava gasto do que ajuda. Então eu acabava preferindo, né, como a maioria dos fumantes, dos cachimbeiros, utilizar um isqueiro comum. Utilizei Bic por muito tempo. Depois eu passei para o Clipper, que é recarregável, que é um isqueiro que eu recomendo muito se você não tem aí condições de ter um Zippo, mesmo que seja usado, não é? Porque Zippo é novo, Zippo é muito caro. Zippo novo vai estar na faixa dos 300, 400 reais. Agora Zippo usado, você consegue pegar ali na faixa dos 80, 100 reais, então já dá para desembolsar esse valor e pegar um Zippo usado. Mas mesmo assim, meus caros, tem gente que não tem como, então o Clipper vai estar suprindo a sua necessidade. Sendo um isqueiro recarregável e tudo mais, né? Ele tem um prazo de duração, o Clipper, né? Ele aguenta ali ser abastecido algumas vezes, né? Depois ele perde desempenho e tudo mais. Tanto que esse daqui ele já tem uns 2 anos, ainda está funcionando bem, mas já perdeu um pouco do desempenho. Eu tenho um outro que já perdeu completamente o desempenho, enfim, é um isqueiro que dura aí bastante tempo também. Mas aí, meus caros, depois, né, cansado de não ter um isqueiro bacana, eu pensei, quero fazer um investimento no isqueiro para ter um isqueiro por toda a vida, sem que eu precise nunca mais comprar um isqueiro e tenha apenas um. Foi aí, meus caros, que eu me deparei com esse Dupont na OLX. Dupont, né, marca de isqueiros franceses. Esse aqui é um Dupont banhado a ouro, como vocês podem ver. É um isqueiro lindo, meus caros. Esse aqui é o meu xodó, esse isqueiro. Ele não sai aqui de dentro de casa de jeito nenhum. Só saiu uma vez, né, no meu aniversário do ano passado, quando eu fui fumar um charuto num bar. E assim, ele é um isqueiro a gás, muito elegante, muito bonito.
ótimo para acender cachimbo, mesmo que ele não seja feito para acender cachimbo com ele é muito fácil. Você pega o seu cachimbo e é só virar a chama assim. Vira a chama assim, puxa, né? É só você fazer assim com ele, que você vai acender muito facilmente um cachimbo com esse isqueiro. Então, ele é ótimo para cachimbo, ótimo para charuto, ótimo para tudo. Então, vocês me perguntam, se você fez um investimento num Dupont, para que cargas d'água ter um Zippo? E é aí que eu lhes respondo. Eu comecei a fumar no terraço de casa, né? Meu pai fez um terraço aqui na nossa casa, e eu decidi de vez em quando fumar lá. É um lugar legal, né, para se fazer isso, um bom lugar para se fazer isso. E aí, meus caros, como venta muito, o Dupont ele não dá conta de ficar aceso quando se tem muito vento. Mesmo que você faça aquela técnica clássica do fumante de pôr a mão na frente, ele não dá conta, meus caros. Aí me deram 2 sugestões para calçar esse problema: isqueiro Zippo ou maçarico. Eu não tinha realmente necessidade de ter um Zippo até essa situação, né? Porque na rua, para fumar meus cigarros, eu usava o Clipper e em casa eu usava o Dupont. Usei muito esse isqueiro azul aqui, meus caros. Usei muito mesmo. Então, aí eu pensei, poxa, maçarico estraga o cachimbo. Já cansei de ouvir isso. E aí foi que eu decidi comprar um Zippo. E olha, depois que eu aprendi a usar, eu não me arrependo, meus caros. Não me arrependo. Hoje em dia o Dupont ele tá de lado, ele fica aqui na minha escrivaninha, não é? Eu hoje em dia uso raramente quando eu vou estudar aqui, fazer algum trabalho, que eu estou fumando aqui na escrivaninha, que eu uso ele, mas no geral eu estou usando muito mais o Zippo. Eu uso o Zippo na rua, eu uso o Zippo em casa, eu uso o Zippo o tempo inteiro. Eu estou o tempo inteiro com o isqueiro Zippo na mão. E assim, o isqueiro Zippo, gente, é um dos melhores do mundo. Para mim, meus melhores do mundo, né, meus caros, Dunhill, Cartier, Dupont. A gente sabe que esses são os melhores do mundo, mas o Zippo não fica atrás como um item mais acessível, não é? Como um dos melhores isqueiros também. E vamos lá. Quais são as dicas que eu tenho para passar para vocês? Primeira coisa, meus caros, o fluido. Aqui eu tenho 2 tipos de fluido. O fluido ele vai determinar muito como vai ser o desempenho do seu isqueiro. Esse fluido aqui, que é o Vulcano, parece ser de uma qualidade melhor, mas infelizmente ele não é. Evapora muito rápido e produz uma chama muito alta. O melhor fluido, né, meus caros, é o da Zippo, mas o da Zippo tá aí R$40, então tudo bem que vai durar, né? Você vai recarregar o isqueiro, se você fizer da forma que eu vou ensinar, 4 vezes por mês, né? 1 vez por semana, então a latinha vai durar aí bastante tempo. Mas esse daqui, meus caros, ele acaba quando você abastece o isqueiro, ele acaba muito rápido, então ele não vale a pena. Hoje eu estou usando ele só para limpeza do isqueiro. Então, qual é o melhor fluido que eu indico para vocês estarem usando? Um fluido barato, que vai aí atender a sua demanda com isqueiro Zippo. Fluido HIT, meus caros. A HIT ela faz isqueiros ali paralelos também, não é? E o fluido deles é simplesmente sensacional. Eu só uso o fluido HIT hoje em dia. Lembrando que eu não estou sendo pago para falar nada disso, tá? Estou apenas aí passando a informação. É um fluido barato, bem acessível, e é até hoje o melhor que eu já usei. E é o que eu vou continuar usando. Qual a segunda dica? Meus caros, a gente sabe que aqui no final do Zippo tem um feltro, né? Fica todos os algodões aqui e tem um feltro que você levanta, fica até escrito nele Lift to Fill, para você poder abastecer. Vocês vão substituir esse feltro por essa borrachinha aqui, olha. Essa borrachinha custa R$12 na Shopee. E aí já vai ter gente que vai comentar e falar, não, essa borrachinha não presta, essa borrachinha quebra e isso e aquilo outro. Meus caros, olha, tô com essa borrachinha há 4 meses. Novamente, a maneira como você cuida. Só você encaixar direitinho. Porque assim, existem Zippos que essa parte aqui, deixa eu até ver onde eu coloquei. Meus caros. Só um momento. Estava na minha outra mesa. Existem Zippos que essa parte de metal aqui, olha, essa mola, ela fica
muito para dentro. E o que eu acredito que esteja acontecendo é que algumas pessoas forcem essa borracha aqui para dentro, tentem apertar e ela quebra, entendeu? Eles ficam dizendo, forçando a borracha ou colocando aqui com muita pressão, tirando, colocando o isqueiro o tempo inteiro. E isso obviamente vai dar desgaste porque isso aqui é uma borracha. Tem outras pessoas que vão falar, compra a vedação de metal. Meus caros, a vedação de metal é mais chata de instalar e para o propósito, para o uso que eu utilizo, para a forma que eu utilizo, essa daqui já é muito boa, já é uma ótima vedação, já vai estar te atendendo muito bem. E aí, meus caros, o isqueiro Zippo, olha, ele realmente é muito bom, porque vejam só, se você fizer da forma que eu falei, é basicamente a pedrinha, por exemplo, a pedrinha. Eu fiz o teste, meus caros, ela dura mais de um mês. E olha só, fumando cachimbo. Quem fuma cachimbo sabe que tem que acender várias vezes, né? Pelo menos eu fumo 3 fornilhos por dia, tem que acender várias vezes. E ela dura mais de um mês. Ou seja, você paga R$ 15 no massinho aqui de pedra e ele vai durar mais de 6 meses. Então, isso aqui vai durar muito. O pavio, meus caros. Sobre o pavio, tem muita gente que fica cortando ele o tempo inteiro, pensando que ele não vai funcionar, pensando que ele tá ruim ou qualquer coisa assim. E não é. O que acontece? Essa é outra dica que eu tenho para vocês. A ponta do pavio, ela vai ficar escura. Mas isso não quer dizer que sempre que ela esteja carbonizada. Então o que vocês vão fazer? Sempre que vocês forem abastecer o Zippo de vocês, vocês vão ver até que está preto aqui. Isso dizia até no manual antigo da Zippo, porque eu não tenho manual. No manual antigo da Zippo dizia assim, o seu pavio dura uma vida inteira sob condições normais de uso. Vocês vão molhar o fluido aqui no cotonete e vão limpar essa parte preta do pavio. E ele vai durar muito mais. Claro, né? Vai chegar um momento que realmente vai ter que se fazer um corte. É difícil de acontecer, mas vai chegar um momento que isso vai acontecer. Tem gente que dá sorte, meus caros. E eu já ouvi relatos aí de pessoas passando 30, 40 anos sem ter que dar um único corte aqui no pavio, né? Acontece, mesmo porque o que queima quando você acende o isqueiro não é o pavio e sim o fluido que está nele. E o que escurece o pavio é o calor e a fuligem, mas isso não danifica o pavio. Entendem? Então é assim que essa situação ocorre. Então, meus caros, não tem que ficar aí trocando o pavio o tempo inteiro, trocando ele o tempo inteiro, porque realmente é desnecessário, basta você estar cuidando da maneira certa. E outra coisa, para que você não tenha que trocar o tempo inteiro, é uma dica dos velhos usuários de Zippo. Mantenha seu isqueiro sempre abastecido. Nunca tente acender quando ele já estiver acabando o fluido. E aquilo, a configuração que eu vou ensinar aqui para vocês, que eu já estou passando, nas dicas que eu já estou passando, é para ele durar mais de uma semana de fluido. Eu já tirei, meus caros, 14 dias de fluido utilizando o isqueiro Zippo para fumar cachimbo. Mas aí eu me pergunto, o que custa abastecer o isqueiro uma vez na semana? Não te custa nada vir aqui abrir o isqueiro uma vez por semana. Claro, é chato se for a cada 2 dias, a cada 3 dias. Se for mesmo todo dia, você tem que abastecer o isqueiro. Aí é muito chato. Mas se for uma vez por semana, não vai te dar trabalho nenhum. Então, uma vez por semana você abastece o isqueiro. Aí você fica com o isqueiro que você abastece uma vez na semana, troca pedra uma vez por mês. Pavio você raramente corta, né? Demora aí meses e acaba se tornando realmente um companheiro por muito tempo, não é? Um companheiro para a vida toda. Então, meus caros, mesmo que o seu Zippo, o fluido dure mais que uma semana, vocês abasteçam ele semanalmente para manter a saúde do pavio, ok? E assim, caso o Zippo de vocês, isso aqui já é outra dica, esteja com o algodão ruim, compre um algodão da Zorro. O algodão da Zorro é muito bom, vende aí na Shopee. O link dele, assim como o link da borrachinha, vai estar aí na descrição. O link do Zorro, né, vai estar na descrição. Eles até mandam uma borrachinha extra, isso que eu ia dizer. Eles até mandam uma borrachinha extra, olha. Como podem ver,
ficou aí uma borrachinha extra, caso a minha dê problema, que eu acho difícil de acontecer. E caso ela dê problema, basta comprar outra, né? R$ 12. Se você tiver que comprar uma borracha dessa aqui uma vez por ano, nossa, qual é o problema de ter que fazer isso, né? Então aí eu digo, comprem esse algodão porque ele realmente é muito bom. Comprou um Zipo usado, igual foi o meu caso, que não está durando nada o fluido, mesmo fazendo o que eu estou dizendo aqui, vocês comprem um algodão da Zorro, ok? E é basicamente isso, meus caros. Recapitulando. Fluido HIT, borrachinha, ok? Reabasteçam uma vez na semana. Caso o algodão de vocês esteja ruim, comprem o algodão da Zorro. E agora eu vou dar outra dica para vocês. Muita gente na internet ensina várias formas de compactar isso aqui, né? Que é o packing do Zipo, né? Colocar o algodão aqui dentro. E coloca de um jeito, e coloca de outro. Gente, esquece isso. Coloca do jeito que a Zipo ensina, que já está de bom tamanho. E assim, outra dica para o pavio, para o fluido durar mais, é deixar o seu pavio bem pequeno. Porque aí a chama vai ficar menor, ok? A chama vai ficar menor. Antes disso, eu me esqueci de mostrar para vocês uma coisa. O pavio ele fica descabeladinho, né? Deixa eu ver se vai focar. O pavio ele fica descabeladinho. Isso é um grande problema, porque às vezes você quer puxar com uma pinça, ele descabela e fica uma porcaria. Vocês estão vendo o que eu fiz com essa ponta aqui? Então o que vocês vão fazer? Pega o ferrinho, os 3 ferrinhos aqui, os 3 ferrinhos finais, aqui do final da ponta, e girem ele por cima desses cabelinhos aqui do Zipo, do isqueiro do pavio. Aí vocês comecem a torcer, meus caros, que aí vocês vão selar ele, entendeu? Vocês vão selar ele, torce bastante, que aí você literalmente amarrou os cabelinhos aqui do pavio com o próprio ferro dele, e aí não vai ficar te dando dor de cabeça esse negocinho. E aí, meus caros, é muito simples. Para ficar melhor ainda, vai sobrar uns cabelinhos na ponta. Vocês podem vir, olha. E essa tesoura tá meio cega. Pera aí, deixa eu ver se eu tenho uma coisa melhor aqui. Um momento. Muito bem, meus caros. Eu fui ali, peguei um cortador de unha. Vocês vão fazer essa dobra, né? Aí pega, olha. Pega seu cortador de unha, olha. Olha como ele fica, meus caros. Praticamente sem nem um pouco de descabelado, olha. Isso daqui vai te ajudar muito caso você queira puxar ele com uma pinça ou com qualquer outra coisa, ok? E vai te ajudar até a colocar aqui por dentro. Para colocar o pavio no Zipo, né? Todo mundo sabe como é, mas eu vou explicar aqui. É muito simples. Enfia o pavio aqui. E agora eu vou orientar em relação à altura dele, tá? A altura, meus caros. Espera aí. Que eu acho que eu vou precisar. Que as coisas elas são feitas meio que no improviso mesmo, tá? Eu sei, eu edito o vídeo, mas faço as coisas meio que no improviso. Vou mostrar aqui para vocês, tentar mostrar com a luz, a altura que o pavio tem que ficar. Espera aí, que é bem mais baixo do que isso. Olhem só. Olhem só a altura desse pavio, meus caros. Vai até aparecer uma foto aí para vocês, porque eu acho que eu não vou conseguir mostrar assim. Acho que eu não vou conseguir mostrar direito assim. Mas ele tem que ficar realmente bem baixinho. Bem rente ali, bem rente ali, um pouco abaixo da roda da chaminé, tá? Pouco abaixo da roda da chaminé. Vai aparecer uma foto aí para vocês, porque realmente, né, eu não consegui mostrar aqui de uma maneira efetiva. Aí para vocês colocarem o algodão no Zipo de vocês, eu já tenho aqui o meu algodão todo compactado, não é? Meus caros, ele vai ficar meio feio assim depois do uso, mas não se preocupem, tá? O algodão dura décadas.
Claro, o algodão original da Zippo, né? Esse Zorro aqui eu não sei, estou testando ainda, mas ele é muito bom. Você pega, coloca o seu algodão lá no final do Zippo, coloca a sua bolinha, compacta ela, coloca a sua bolinha de algodão, compacta ela, compactou, virou aqui o seu pavio, dobrou ele, virou ele, dobrou ele, deixou ele bonitinho aqui em cima. Deixou ele bonitinho aqui em cima, ok? Aí você vem, coloca a outra bolinha de algodão. Coloca a outra bolinha de algodão, ok? Vem, dobra ele de novo. Dobrou ele, vem, dobra ele de novo. Dobra ele de novo. Agora ele já está totalmente dobrado, né, ali dentro, como vocês podem ver. É só ir serpenteando ele aqui por dentro. Quando vocês compram um pavio, já vem até escrito, já vem até um desenho de como colocar. Aí, olha, coloca as duas últimas bolinhas de algodão, ok? E aqui, meus caros, no caso aqui são 3, né? No caso aqui são 3. Pode usar o dedo mesmo, pode pressionar assim, não tem problema, tá bom? O que eu faço com a última bolinha de algodão? Eu faço um furo nela e transformo ela num feltro. Transformo ela num feltro, ok? Transformo ela num feltro e coloco ela aqui, ok? Coloco ela aqui. Ele vai descabelar um pouquinho, mas não tem problema. Depois, olha, com o tempo, ele vai ficar todo compactado, bonitinho aqui dentro, tá? Muito bem. Aí depois, claro, vem essa parte aqui por cima. Essa parte aqui está até escrito Lift to Fill, né? Que no caso ele diz que é para você abrir para reabastecer por aqui, mas eu não recomendo. Vocês podem ver, né? Tem até um espaço para uma pedra extra aqui. Eu recomendo que vocês tirem essa parte, essa partezinha preta para reabastecer ele, ok? Agora eu vou estar mostrando para vocês como reabastecer. Bom, meus caros, antes de abastecer ele, eu vou ensinar vocês a fazer outra coisa. Às vezes, o insert de vocês, essa parte que entra aqui, olha, pode acontecer, agora aqui ela está apertadinha, como vocês podem ver. Pode acontecer dela ficar meio bamba aqui dentro. Para consertar isso é bem fácil. Pega um pedaço de papel, um martelo ou um alicate, e aí você vai bater aqui assim, olha. Mas vai bater com um pouco mais de força, não com muita força, mas com um pouco mais de força, assim, tá? Eu só não vou bater mais aqui, porque primeiro, eu já fiz esse ajuste, ok? E também porque a minha mesa é de vidro, né? E pode quebrar minha mesa. Então, agora eu vou ensinar vocês a abastecer. E, gente, o abastecimento não tem segredo. É a coisa mais fácil de fazer do Zippo. É assim, você não pode abastecer de menos e nem de mais. Você tem que abastecer ele até ele chegar no limite dele. Limite de abastecimento. Todo isqueiro, você abastece até ele chegar no limite dele. Você não abastece nem a mais e nem a menos. Entendeu? Então eu vou mostrar para vocês, vou tentar mostrar aqui, né, direitinho. Vocês vão abastecendo, olha. Vão abastecendo até ele ficar encharcado. Ok? Quando ele ficar encharcado, o algodão vai meio que brilhar. Ok? Vocês só não podem deixar ele se pingar uma gotinha não tem problema. Vocês não podem deixar ele cair, olha, viram? Viram, olha? Como já ficou encharcado, vou até botar um pouquinho mais. Viram? É nesse ponto que quando chega o de abastecimento, que vocês param de abastecer. Ele pingou uma gotinha, mas não tem problema. Aí vocês, olha, aqui acontece por causa desse fluido de sair pedaço da tampa de dentro dele. Só vim aqui com uma pinça e tirar. E aí, meus caros, abasteceu do isqueiro? Vamos colocar a tampa, né? A tampinha.
Coloca a pedra, eu vou ensinar vocês a colocar a tampinha. Colocou a pedra, olha. Aí coloca a tampinha de borracha, deixa eu só ajeitar ela aqui, que dá para botar uma pedrinha aqui dentro, só que a pedrinha saiu. Coloca a pedrinha, coloca a tampa, olha, encaixa a tampa direitinho. Vai vazar um pouquinho de fluido, não tem problema, aqui até espirrou. Você seca ele, pode secar em qualquer lugar aí que você tiver, ok? Muita gente vai dizer, ah, você colocou fluido demais. Não coloquei fluido demais, gente. Eu coloquei até o limite do isqueiro. Ok? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar o isqueiro... Opa, primeiro, coloca essa parte aqui. E assim, pega a molinha e coloca por cima da borracha, ok? Coloca a mola por cima da borracha. Coloca a mola por cima da borracha. Esse é o meu método, ok, pessoal? É assim que eu estou tirando o melhor proveito do isqueiro Zippo. Como eu falei, já tirei 14 dias de uso desse isqueiro para fumar cachimbo. Eu não tenho por que vir aqui e mentir sobre isso, tá? Basta vocês fazerem o que eu estou falando. Vocês vão ficar muito contentes com esse isqueiro. Ele é realmente um bom companheiro. Vocês façam o seguinte, ó. Aí deixem ele por 5 minutos. Esperem 5 minutos, deixem ele assim, aberto, arejando, para evaporar o excesso. Que está com excesso de fluido, vocês deixem ele evaporar um pouco o excesso. Não que esteja com excesso de ter colocado demais, é só para evaporar o excesso de fluido mesmo. Muito bem, meus caros, já se passaram aí 5 minutos. Posso colocar ele aqui de volta. E para colocar, olha, tem uma forma também, até para não estragar aqui essa parte de baixo da borracha. Vocês vão colocar ele gentilmente, ok? Vão encaixar gentilmente. Encaixou gentilmente? Vocês apertem devagar, ok? Não apertem com força para não criar pressão aqui dentro e não vazar fluido lá dentro, ok? Eu tinha um outro Zippo que acontecia isso. Então foi, olha, apertou devagarzinho, pronto. Muito bem. E aí, seu isqueiro está pronto. Vejam que a chama, olha, fica bem equilibrada, ela não fica tão alta, ela fica bem menor do que aquela chama alta que geralmente é normal o Zippo ter, não é? Fica uma chama mais equilibrada. Com o passar dos dias, ela vai ficar um pouquinho menor. Até, né, com a queima do fluido, vocês vão ter aí uma chama bem mais equilibrada. Não vai consumir tanto fluido e vai manter o isqueiro funcionando por mais tempo. Então esse foi o vídeo, meus caros. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Aí vocês podem ver, ela já está até um pouco mais azulada, um pouco menorzinha, não é? Então é isso. Até mais, meus confrades.